Para presidir esta audiência pública, o vereador autor dessa propositura, vereador professor Giovanni Rodrigues Júnior. Em nome de Deus e do povo do Parnamirim, dou aberto essa audiência pública que trata do turismo do município de Parnamirim, a realidade vivenciada. Desde já agradeço a presença de todos que estão aqui, para fazer e discutir um tema que eu considero extremamente importante para o município de Parnamirim. Nós sabemos que Parnamirim é uma cidade que já vivenciou todas as atividades produtivas. Aqui nós já tivemos a agropecuária, nós já tivemos, portanto, a atividade do setor primário desenvolvida de forma forte, e hoje, efetivamente, já não temos mais espaço para a realização dessa atividade produtiva, salvo algumas ilhas de atividade que ocorre, por exemplo, no litoral em relação à pesca. Também já tivemos uma grande atividade desenvolvida através da indústria. Nós já fomos um polo industrial do Rio Grande do Norte e hoje também não temos mais tanta força e tanta pujança em relação a essa atividade produtiva. Portanto, nos resta, como atividade econômica para ser fortalecida, o terceiro setor, o setor terciário, ou seja, a atividade ligada efetivamente ao comércio e ao serviço. E dentro dessa perspectiva, o turismo é fundamental. Então, nós temos capacidade de alavancar e desenvolver essa atividade de forma forte para a geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos parnamirenses. Então, em função disso, nós provocamos, fomos convidados, na verdade, através de uma provocação realizada por empresários lá do litoral, particularmente numa reunião que nós realizamos lá na pousada do seu Renato, juntamente com Gleudes e outras pessoas que discutiam: Giovanni, e como é que está o turismo de Parnamirim? O que é que vai acontecer? E está a Copa do Mundo, como é que as coisas estão? E aí nós resolvemos propor essa audiência pública para discutir esse tema de uma forma abrangente, não só ligada à questão momentânea da Copa do Mundo, mas também para discutir toda a atividade turística do município de Parnamirim. Com muito prazer que nós recebemos, portanto, todos aqui que compõem a mesa e todos aqueles que estão aqui abertos para realizar essa discussão. Então, para começar a mexer um pouquinho com todos nós, eu vou pedir licença aqui à mesa, eu vou apresentar algumas, na verdade eu vou apresentar imagens, que no meu ponto de vista fala muito mais do que muitas palavras. Então eu vou, só para abrir aqui já o nosso processo de discussão, eu vou apresentar essas imagens, em seguida eu abro a oportunidade para todos que estão na mesa fazerem as suas colocações, assim como aqueles que estão aqui presentes na audiência pública. Gostaria de convidar o vereador Irani para presidir enquanto eu apresento aqui a... Vamos lá. Me permitam ficar falando em pé, mania de professor, né? Ficar assim, se mexendo, né? Mas eu tirei aqui algumas imagens para que a gente pudesse ver um pouco das potencialidades existentes no nosso município. E aí, nós começamos, na verdade, pela nossa porta de entrada. E a porta de entrada do litoral é exatamente o Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas, que eu agradeço desde já a presença do comandante Alcântara, de Silvânia, que, na verdade, hoje tomam conta desta realidade. Eu recordo que isso começou com um sonho. Eu participei em Brasília, não foi, Patrícia? De uma reunião no Ministério do Turismo. Na época nós coordenávamos o turismo lá do litoral, e disseram que para o Brasil todo estava sendo disponibilizado R$137 mil na época, em 2002, para se construir um box de informações turísticas.
E aí, para a nossa realidade, era muito dinheiro para construir apenas um box de informações turísticas. E nós teríamos que ir lá na Barreira do Inferno para poder conversar com o comando, para ver a disponibilidade, já que o portão de entrada era exatamente ali, se a gente poderia ver para a construção de um box de informações turísticas. E aí, na discussão com o comando na época, a gente disse, rapaz, é muito pouco. E a princípio é muito dinheiro. Existia uma grande dificuldade no centro de lançamento, que tinha um museu, tinha sua história lá dentro, mas tinha que adentrar dentro do espaço militar, e aí tinha um processo mais burocrático, onde tinha que avisar com antecedência, tinha que dar uma série de informações para que as pessoas pudessem fazer a visita. E aí a gente disse, rapaz, por que é que a gente não faz então, no lugar de um box de informações turísticas, a gente faz, na verdade, né, um grande centro de cultura espacial, porque no Brasil é um dos 8 países do mundo que tem uma história espacial. Apenas 8 no mundo todo desenvolveram essas atividades. O Brasil é um deles. E essa atividade se iniciou exatamente na cidade de Parnamirim, onde está hoje a chamada Barreira do Inferno. Então, é algo extremamente importante e precisa de ser dado esse destaque. E aí começou todo um processo burocrático, primeiro para conseguir a liberação da área, para o espaço estar disponibilizado, depois para se realizar um projeto, e aí acabou, né, com esse centro de informações belíssimo, que na verdade hoje é o nosso portão de entrada, ou seja, todo turista, toda agência de viagem para efetivamente na Barreira do Inferno. Então não tem jeito, entrou, para lá. Eu fico feliz todas as vezes que eu passo e vejo a quantidade de pessoas que estão visitando aquela localidade. Então nós temos aí, né, o nosso corredor de entrada da chamada Barreira do Inferno. Depois disso, nós temos a Feira de Frutas de Pium, que eu considero uma das feiras mais belas em termos de apresentação e também em termos de variedades de frutas e de experiências que podem ser vivenciadas por aqueles que conhecem efetivamente o nosso litoral. E a nossa Feira de Frutas, ela efetivamente destaca e é um grande diferencial que nós precisamos fortalecer, precisamos realizar investimentos para melhor estruturá-la, para que ela efetivamente, né, tenha o seu destaque que merecedor e que encanta todos aqueles que visitam a nossa localidade. Depois disso, nós temos ainda o Rio Pium, que é a chamada Bacia do Pirangi, que envolve o Rio Pium e o Rio Pirangi, e o Rio Pitimbu, e aqui o chamado Rio Taborda, que vai exatamente colocar suas águas na chamada Bacia do Pirangi. Para nossa tristeza, esse rio, pelo exame realizado de forma permanente e sistemática, toda semana, pelo IFRN, né, ele está impróprio para o banho, porque infelizmente desde 2002 nós começamos a discutir o saneamento do litoral. Em 2000 entrou no Prodetur, começou a se realizar a obra em 2006 e nós estamos em 2014 e a obra não foi ainda finalizada. Portanto, nós ainda continuamos sem o saneamento apropriado lá do litoral. Mas o passeio neste rio, do Rio Pitimbu até Pirangi, é um passeio belíssimo, que na verdade não existe condições de exploração hoje, porque ele está poluído e não tem como você colocar ninguém para passear nessa localidade. Mesmo assim, aqui, né, no Rio Pium e Pirangi tem uma série de empreendimentos turísticos que levaram inclusive ao Sebrae a criar agora os Caminhos de Pium, onde apresenta não só, né, as suas belezas, mas também a gastronomia, o artesanato, toda a atividade que vem sendo desenvolvida naquela área, que é extremamente interessante e provocativo para os turistas que visitam a nossa cidade. Saindo daqui, nós temos então a Praia de Cotovelo, que é uma praia belíssima, de grande extensão, que pode se realizar inúmeras atividades esportivas. E também, nessa Praia de Cotovelo, nós temos aqui as falésias, que são extraordinárias, que eu diria que as falésias de Cotovelo se assemelham às falésias de Pipa e, portanto, não existe, né, nenhuma distinção entre essas falésias de forma significativa.
que poderiam ser e deveriam ser, né, extremamente exploradas. Além disso, o que poucas pessoas conhecem é que nessas falésias, aqui nas falésias de Cotovelo até Pirangi, existem aproximadamente, eu não sei o número exato, mas eu acho que são 5 enseadas. E essas 5 enseadas são belíssimas. Tem praias praticamente desertas, que as pessoas não têm nenhuma atividade maior naquela localidade. E são praias que realmente podem encantar qualquer turista brasileiro, qualquer turista do mundo inteiro. Então, entre Pirangi, entre Cotovelo e Pirangi, nós temos essas falésias que poderiam, essas praias que são belíssimas e que não são devidamente exploradas. Aqui nós temos uma fotografia de uma dessas enseadas, que é extraordinária, né, a sua beleza natural. Depois disso, nós temos aqui a praia de Pirangi, que por si só é uma praia belíssima, que tem inúmeros atrativos e que, diante da sua extensão e sua movimentação, tem todos os eventos que nós realizamos aqui na cidade de Parnamirim, principalmente no final do ano. O Réveillon, o Carnaval, o Veraneio, que está aqui tudo isso sendo desenvolvido. Além disso, nós temos o ícone maior do turismo do Rio Grande do Norte, que é o maior cajueiro do mundo. Não tem nenhum em outra localidade nessa dimensão e nesse cuidado. Não é assim, Chico Cardoso, presidente da Amopim, e que cuida efetivamente, né, do maior cajueiro do mundo, onde esse cajueiro, e aí eu tratei de colocar essas duas fotografias, Cardoso, porque, Jacinho, veja se pode apagar essas duas luzes aqui, ver se melhora aqui. Se a gente... Olha só, essa foto aqui foi tirada, não dá para ver bem por todos, mas eu vou tentar aqui mostrar, porque isso é uma discussão que existe muito forte quando a gente está na sociedade norte-grandense, é que dizem assim, olha, essa foto aqui, tinham 2 coqueiros aqui que não dá para ver direito, mas tinha todo esse espaço aqui, onde o cajueiro crescia, e aqui as cercas. Então o cajueiro cresce 2 metros na sua circunferência por ano. Então a cada 2 anos, né, ele tem uma circunferência de crescimento de 2 metros. E ele cresceu de tal forma que depois, olha, vejam aqui em cima, não tem nada. Nós construímos aqui na época um mirante. E neste mirante aqui hoje, o cajueiro já chegou. Como o cajueiro avançou para as lojas? Porque, Cardoso, é comum as pessoas na rua dizerem assim, o cajueiro só cresce para as ruas, mas não cresce para as lojas. E não é verdade, porque está aqui o espaço que era antes de chegar nas lojas, e ele efetivamente já chegou nas lojas, como chegou também nas ruas, nas suas laterais. E o cajueiro precisa crescer, e nós precisamos planejar e definir que estrutura nós vamos dar para que esse cajueiro cresça. Há muitos anos atrás, nós já levamos essa discussão para a Secretaria de Turismo, DR, da necessidade de criar uma rota alternativa para quem vai para todo o litoral sul e permitir que o cajueiro tenha o seu crescimento. Inclusive, está lá na Secretaria de Turismo do Estado um projeto que, na época, se projetou através de Augusto Maranhão, que é exatamente tirar todas as lojas e fazer aqui um grande, semelhante ao mirante, fazer aqui um grande circular de lojas em cima, para que todos os turistas pudessem visitar o maior cajueiro do mundo e permitir que o cajueiro efetivamente crescesse. E aí eu vou mostrar essa foto, que aí o objetivo maior, essa foto aqui é do mirante, que dá para ver o mar. Porque outra discussão que se faz, desde a construção da Rota do Sol Sul, quem passa por Pirangi não vê mais o mar. Porque antigamente você ia pela mão e contramão na Avenida Deputado Márcio Marinho, e agora você vai por cima, não tem a visibilidade do mar. Então muitas vezes o turista visita o cajueiro, tem o conhecimento do cajueiro, e depois vai embora dizendo que precisa ir para Pipa, para outras praias, quando na verdade nós temos as praias belíssimas aqui a serem exploradas no nosso próprio município. Então esse mirante daria com certeza uma nova configuração ao cajueiro de Pirangi. O cajueiro hoje tem um box de inúmeras lojas de artesanato, muitas pessoas
vivem efetivamente da sua atividade. Então a geração de emprego e renda é extremamente elevada nessa atividade. Os guias turísticos participam e realizam todas as suas atividades exatamente em função dessa localidade. E o artesão está lá mostrando as nossas belezas. Um pouco cansada, as mãos já um pouco desgastadas pelo tempo, mas que precisam ser fortalecidas porque são geradores de emprego e renda para esta comunidade. Além disso, nós temos os parrachos de Pirangi, que são belíssimos, que estão aqui pontuados para serem extremamente utilizados, e existe já hoje uma área de proteção, mas que nós não damos efetivamente ainda o devido valor a essa atividade, que é tão importante e tão bonita para o nosso município. Além disso, nós temos inúmeros hotéis, inúmeras pousadas, inúmeros bares, inúmeros restaurantes, inúmeras barracas na beira da praia. Então nós temos inúmeras atividades já sendo desenvolvidas e estruturadas. Eu fico imaginando quanto, por exemplo, custou ou custa ter investido aqui no Hotel Village do Sol. Deve ser aproximadamente pelo menos por baixo, uns 20 milhões de reais. No Blue Marlin tem mais uns 30 milhões de reais investidos naquela localidade. Lá na pousada do Carneiro, lá de seu Renato, está investido lá, eu acho que uns 3 a 4 milhões, né? Assim, Renato? Então, se nós formos levantar o que a iniciativa privada já realizou de investimentos, nós não vamos conseguir chegar a uma conta com facilidade. No entanto, a maioria dessas empresas, a maioria das pessoas que vivem do turismo, que durante a autoestação, eu digo que Pirangi, Cotovelo e Pium, a taxa de desemprego é 0, porque só não trabalha quem não quer. Durante a autoestação, só não trabalha quem não quer. É assim, Irani? Procurar emprego, tem. Se quiser atividade de rentabilidade econômica, tem. Não precisa nem ser empregado. Mas do catador de latinha, certo? Ao gerente de hotel, você tem todas as possibilidades de empregabilidade. Mas qual é o problema? É que isso só ocorre durante 3 meses, no máximo. Dezembro, janeiro e fevereiro até o carnaval. Se o carnaval for no começo de fevereiro, só até a primeira quinzena de fevereiro. Se for em março, como foi agora, vai até março. Mas depois, o nível de atividade cai muito, e aí nós entramos na chamada baixa estação, que é o período de maior dificuldade para todos aqueles que realizam investimentos naquela localidade. Daí a importância e a necessidade de discutirmos o turismo no litoral, discutirmos o turismo em Pirangi, em Cotovelo e Pium, porque na verdade é extremamente importante para aquela localidade. Se nós formos imaginar qual é a outra atividade produtiva que pode ser desenvolvida lá, a gente vai chegar à conclusão que nenhuma. Não tem espaço para construir nenhuma indústria, não tem espaço mais para a agricultura, nenhum processo agradável. Então, só nos resta a atividade turística. Ela é importante para o nosso município. Nós temos hoje 10 mil pessoas morando entre Cotovelo, Pirangi e Pium. Então, é uma população que precisa de ter um olhar diferenciado, precisa, logicamente, de investimento de todos os segmentos para que a gente possa manter essa atividade. Sei que a sazonalidade não é fácil ser combatida, mas ela pode ser minimizada se nós criarmos um calendário de eventos e tenhamos, em função disso, todos os meses uma atividade que atraiam as pessoas para aquela localidade. Então, eu acho que é extremamente importante termos essa observação. Além disso, me mandaram uma informaçãozinha para me falar das barracas de Pirangi. Essa é uma cobrança que a gente ia fazer mais tarde, mas eu já vou, já que me pediram aqui, eu já vou dar um encaminhamento. Dentro dos projetos do Prodetur, nós tínhamos o projeto Orla, e dentro do projeto Orla, nós tínhamos todo o calçadão que seria construído em Cotovelo e em Pirangi. E lá estariam contempladas as barracas, que são fruto eu diria deixa eu tentar usar uma palavra apropriada, mas
de ansiedade e de angústia permanente, porque na verdade já foram derrubadas as suas barracas. Eles estão lá ocupando um espaço aonde recebem ameaça de forma permanente da justiça, do patrimônio da União, e eles na verdade trabalham de forma sobressaltada. E nós temos lá o projeto, está aqui nas nossas portas, que eu venho desde o ano passado, já conseguimos colocar no PPA, conseguimos colocar na LDO, conseguimos colocar na LOA, na Lei Orçamentária do Município, mas infelizmente nós não conseguimos ainda despertar a necessidade e a importância da urbanização dessa orla. Não só pelas barracas, que precisam de ter um local apropriado, mas principalmente pela beleza e pela estrutura dada àquelas pessoas que visitam a nossa localidade. Então é extremamente importante, né, que nós tenhamos essa visão. Mas quando nós falamos de turismo, nós não estamos falando só do litoral, né? E aí nós estamos falando também dos equipamentos que nós temos aqui. E aí, Nena, me permita aqui explorar aqui o planetário, mas Parnamirim é a única cidade do Rio Grande do Norte que tem um planetário. A única. Recebe visitas de forma permanente. Foi realizado um investimento extraordinário, né, nessa localidade, e que nós não exploramos ainda da forma que poderíamos e deveríamos explorar. Até porque nós podemos fazer aí uma grande parceria, inclusive, com o comando aéreo, porque quando nós estamos falando das questões espaciais, logicamente nós estamos com um grande envolvimento nessa atividade e precisaríamos fazer uma grande junção de tudo isso e realmente alavancar de forma permanente, de forma consistente essa atividade. Inclusive já gostaria de deixar uma sugestão que, no meu ponto de vista, o município, porque o planetário inclusive ele é autossustentável, se permitirem a sua autossustentabilidade. Por quê? Porque ela recebe contribuições das escolas privadas que visitam, e esse dinheiro deveria, né, formar um fundo específico do planetário para que realizasse investimentos de forma permanente no planetário. E que, logicamente, que a direção do planetário pudesse ter mais flexibilidade para realizar os investimentos e as melhorias lá naquela localidade. Obrigado, filho. Além disso, nós temos aí, aqui, vizinho do Parque Aloysio Alves, o Teatro Municipal de Parnamirim. É uma obra belíssima, um investimento que foi realizado pelo município e que está prestes a ser inaugurado. E logicamente que é um equipamento que deve, né, ser explorado pelo investimento que foi realizado, não só, né, para atrair turistas, mas para movimentar nossa cultura, para movimentar nossas artes, para fazer realmente um diferencial no município de Parnamirim. Então, Parnamirim hoje tem uma estrutura extraordinária para realizar essa exploração. Eu pergunto a vocês, vocês acham, e aí aos especialistas de turismo, isso aí já é suficiente para considerar Parnamirim como uma cidade turística? Acham? Acham ou não? Quem me responde? Acham? É uma atividade que tem potencialidade turística, que tem possibilidades para realizar turismo? Tem. Concordam comigo? Mas eu vou dizer que isso aí é só a cereja do bolo. Isso aí que a gente apresentou até agora, no meu ponto de vista, é só a cereja. Porque o bolo mesmo pode ser a grande recompensa que nós estamos sofrendo por terem nos tirado o aeroporto Augusto Severo. E quando eu digo que nos tiraram o aeroporto, porque nos venderam a ideia de que o aeroporto seria um aeroporto de carga. E o Rio Grande do Norte teria então dois aeroportos. De um lado, um aeroporto de cargas, seria o hub de carga do Brasil, e do outro, o aeroporto de passageiros. Aí se evoluiu, se construiu uma pista para que se fizesse e tal, depois chegou à conclusão que não, nós iríamos ser cobaias. Cobaias por quê? Porque nós iríamos participar da primeira PPP, né, de aeroportos no Brasil. Parceria público-privada. E a primeira experiência seria feita exatamente no Rio Grande do Norte. E a primeira cláusula que colocaram na hora de abrir o aeroporto, de atrair investidores para o aeroporto,
é que no dia que abrisse a atividade no novo aeroporto, necessariamente teria que se encerrar a atividade no aeroporto Augusto Severo. Então começaram logo batendo na gente de forma extraordinária. E essa coisa tomou o crescimento e a proporção. Muitas vezes essa casa discutiu isso, mas parece que a gente não conseguiu chegar às ruas. E infelizmente, agora, final do mês, encerra-se as atividades no aeroporto Augusto Severo e começa-se a atividade no novo aeroporto Aloysio Alves. E nós vamos ficar com um equipamento que foi investido nesse equipamento em 2012, 16,5 milhões de reais. Agora, o aeroporto está lá todo pronto e arrumado. Foi investido essa quantia de recursos e ninguém está discutindo isso. Quantas escolas seriam construídas, quantos hospitais, que estrutura nós poderíamos ter realizado, sabendo efetivamente que isso ocorreu. Mas nós não estamos aqui discutindo o aeroporto, né? Mas eu coloco a importância de abrirmos os olhos para o bolo que existe para a atividade turística do nosso município. Que no meu ponto de vista, e aí eu venho levantando essa discussão, levantei com o comandante Alcântara, com o comandante André, que nós temos que realizar investimentos na nossa história. E isso pode potencializar o turismo de forma grandiosa. E quando eu disse, às vezes eu vou aproveitar, inclusive o comandante Alcântara, eu dizia na reunião lá que 17% do nosso município era militar. Lembra disso, Alcântara? Aí eu pedi à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Parnamirim e eles me passaram a informação que eu estava errado, e estava errado muito. Na verdade, representa 27%. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer no sentido de que eu quero que os militares saiam, de jeito nenhum. A nossa história está ligada à história militar. Agora, o que nós queremos é uma compensação pelas nossas perdas. São 2.500 empregos, né? São inúmeros lojistas, são os taxistas, é a visibilidade, inclusive, da nossa cidade. É a nossa própria história. Porque quando nós falamos da história de Parnamirim, nós estamos vinculados exatamente à questão da aviação. Então, o que nós queremos, na verdade, é que se tenha uma nova visão, uma visão diferenciada e da importância militar no nosso município. Porque eu acho que isso é grandioso e a gente precisa ter essa visão. Eu acho que muitos investimentos, a exemplo do que ocorre na Barreira do Inferno, que é um centro tecnológico, poderá alavancar muito a atividade tecnológica, né, da própria aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica. Mas aí precisa ter um olhar diferente e mostrar quanto o poder militar, quanto efetivamente as Forças Armadas pode ajudar ao crescimento da nossa cidade. Então eu acho que essa visão que nós temos que ter, o que pode ser feito. E aí eu vou para a história do bolo, né? Que até então a gente falou das cerejas. Mas o bolo está ali, ó, no meu ponto de vista. Na chamada Bose Oeste, que eu já vou chamar de Parnamirim, não mais de Natal, né? Porque na verdade está aí a nossa história. E aí a história da base está toda ela ligada à Segunda Guerra Mundial. E todos esses equipamentos que nós estamos vendo aí, todos os equipamentos estão aí para serem explorados. O hangar que foi construído durante a Segunda Guerra Mundial está aí preservado. Aqui, ó, a estrutura, todas as estruturas estão preservadas para serem utilizadas, né, de forma consistente e de forma fortalecida. As estruturas estão aí e nós temos então ainda, né, para ser explorado o hospital, os alojamentos, os hangares, o almoxarifado central, o cine-teatro, a escola. Toda essa base está preservada e ela conta exatamente a história da participação brasileira e americana na Segunda Guerra Mundial. E parece que nós esquecemos isso.
Se nós temos praia, se nós temos a Barreira do Inferno, se nós temos o maior cajueiro do mundo, nós temos também toda a história da Segunda Guerra Mundial para ser explorada aqui. Fora disso aqui, a cidade de Parnamirim tem um entorno comercial, todo ele ligado à base. Se nós conseguíssemos transformar isso num grande museu da aviação, inclusive contando a importância da história americana, nós iríamos atrair turistas do mundo inteiro. Mas se a gente não conseguisse do mundo, a gente podia atrair turistas de 25% do mundo, ou seja, de um quarto do mundo, que seria o turista americano. E aí eu vou aproveitar para fazer o link. Por que é que nós estamos discutindo essa questão nesse momento? Porque nós estamos para receber a Copa do Mundo. Vamos receber aqui. A última Copa ocorreu em 1950 no Brasil, não foi? Nós estamos em 2014. Passaram 64 anos. Nunca na história da cidade de Natal e de Parnamirim, logicamente, nós vamos receber tantos turistas americanos. Mas mais do que isso, o jogo inaugural dos Estados Unidos será aqui e vai vir o vice-presidente dos Estados Unidos da América para visitar, para assistir o jogo. Logicamente, vocês acham que vem a imprensa americana? Vem? Vem a imprensa americana, vem a imprensa do mundo todo, né, participar dessa atividade. Estamos falando que vem mais de 20 milhões de americanos, mais de 20 mil americanos, né, durante os jogos da Copa. Mas se não vierem 20, né, se vierem 10, mas se não vierem 10, se a gente conseguir atrair 1000, né, mas se a gente não conseguir atrair 1000, se a gente conseguir atrair 100 jornalistas americanos para conhecer essa história, tá certo? Mas se a gente não conseguir 100, se a gente conseguir só 10, tá certo? Eu não tenho dúvida que a história do Rio Grande do Norte, que a história de Parnamirim, que a história do Brasil será contada de forma diferente para os americanos. E nós não conseguimos ainda, e eu estou dizendo quando nós, o Brasil não conseguiu ainda atrair os americanos como turistas. Porque como a gente só vende sol e mar, eles preferem ir para onde? Para o Caribe. Acabou-se. Eles lotam o Caribe. Agora imagine a gente contar para eles que eles só são o que são, só se tornaram potência econômica mundial por causa da Segunda Guerra Mundial. E nós fomos o trampolim da vitória. Nós fomos o início de tudo. Então, com isso eu gostaria só de a gente... Eu só fiz provocações, viu, com fotografias. Eu não entendo nada disso. Quem entende são os especialistas que estão aqui na mesa. Que eu vou passar a palavra para eles a partir de agora. Mas antes disso, eu tive uma felicidade extraordinária. Quer dizer, eu acredito que foi. Porque sexta-feira saiu uma reportagem no Jornal Nacional. E eu vou pedir aqui para Solano, cadê Solano? Botar ali, para funcionar ali. Eu vou encerrar com o Jornal Nacional de sexta-feira, para saber se a gente está no caminho certo ou não. E a partir daí, nós vamos abrir a discussão. Desculpem por ter sido delongado, mas é porque eu acho que era importante nós discutirmos esses assuntos. Tá bom? Nessa Copa, a capital do Rio Grande do Norte vai ser a sede da primeira partida da seleção dos Estados Unidos contra Gana. É uma coincidência histórica, porque a cidade de Natal foi o endereço de muitos militares americanos 70 anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial. Um período que o Jornal Nacional relembra na reportagem de Alan Severiano e de Orlando Moreira. Ah, boy, limpa lá. Boy em inglês mesmo. É como muita gente chama os meninos em Natal. Uma herança da presença americana na Segunda Guerra. Nessa casa, no estado americano de Delaware, encontramos uma testemunha viva dessa história. John Harrison era fotógrafo da Marinha. Em 1943, ele foi enviado para Natal, que na época tinha a maior base aérea dos Estados Unidos, fora do país. Foi aqui no subsolo da casa que durante quase 60 anos John guardou um tesouro. Essa caixa aqui cheia de negativos de fotos que ele tirou no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Ele só resolveu revelar essas fotos no ano 2000. São mais de 200 imagens. Elas mostram o dia a dia da base, que abrigava 5.000 americanos. E tinha até cinema. Nessa foto, os militares jogam beisebol.
John, na época com 19 anos, registrou a visita da primeira-dama Eleanor Roosevelt em 1944. Um ano antes, o marido, Franklin Roosevelt, se reuniu com o presidente Getúlio Vargas em Natal. Pressionado pelos Estados Unidos, Vargas resolveu mandar tropas para lutar na Itália. John conta que naquela época, com centenas de voos por dia, o aeroporto de Natal era o mais movimentado do mundo. Os aviões precisavam de uma escala para cruzar o Atlântico. Eles vinham da Flórida e de Natal seguiam para a África, Europa e Ásia, levando tropas, jipes e armas para os aliados, que combatiam as forças de Hitler. John também fotografou o cotidiano de Natal nos anos 40. A interação com os moradores mudou hábitos. Sundae, banana split, hambúrguer, quem tinha acesso à base, a gente pode dizer que essas pessoas realmente conheceram o fast food antes do resto do Brasil. Esse documentário mostra os pontos positivos e negativos. Desapareceu ovo, desapareceu carne, desapareceu galinha, peru, tudo era para o exército americano. Natal cresceu estupidamente com a estadia dos americanos. Natal, apesar de tudo, lucrou com a Segunda Guerra. Mas teve uma noite de caos. A sirene que avisava sobre um bombardeio alemão disparou sem motivo. O povo enlouqueceu. Todo mundo saindo só de calça e sutiã, correndo, e mulher, e homem de short. Todo mundo louco para correr por morro. John transformou as memórias em livro. Ele disse que Natal, que agora vai receber a primeira partida da seleção americana na Copa, foi decisiva para a vitória dos aliados. Fui muito feliz lá. Muita gente aqui não tem a mínima ideia do quanto o Brasil nos ajudou na Segunda Guerra.